Olá, eu sou Hamilton Leite, sou o Head São Paulo da Brain e nós estamos hoje aqui com uma nova edição do Conversa de Mercado que vai para as redes sociais da Brain. E hoje nós temos o prazer de receber o William Astolfi, da B-Home, que vai falar um pouquinho para nós sobre o mercado de multifamily. Então, William, vou começar te perguntando sobre a atuação da B-Home, como que é a abrangência regional, se vocês têm algum foco específico em algum tipo de ativo, enfim, dá um panorama aí do que a B-Home faz, por favor. Tá, ótimo. Primeiro, obrigado, prazer, Hamilton, em participar dessa conversa. Bom, a B-Home é pioneira nesse mercado de locação flexível, que a gente chama, né? Antigamente, até eu brincava que eu tinha que explicar o que era Airbnb ou canais assim, para dizer o que a B-Home fazia. E basicamente a gente é uma gestora de locação flexível, a gente, né, faz uma solução completa para o proprietário e investidor. A nossa abrangência, a gente atua, nosso principal mercado é São Paulo, a gente tem aí operações em outras cidades, Florianópolis, a gente tem uma operação pequena e outras cidades litorâneas. Né? E basicamente a gente atende, né, o proprietário investidor, né, que possui uma ou diversas unidades para rentabilizar esse ativo. Né? Temos aí parceria com incorporadoras, com investidores institucionais e com pessoas físicas para administrar esse portfólio. Né? A gente aí já tem centenas de unidades sob gestão, mais de 110 mil hóspedes atendidos. E aí agora a gente está aí com uma ambição grande de crescimento. Qual que é o plano de vocês para esse ano? Bom, esse ano a gente está crescendo numa velocidade aí de 10% ao mês, mais ou menos. Poxa, Então a gente está num bom crescimento, principalmente considerando, né, que o nosso mercado, a gente é muito forte no mercado, né, que a gente chama pulverizado, né, que são unidades espalhadas. Né, acho que esse é um dos grandes diferenciais da B-Home. A B-Home, ela opera tanto, né, a parte verticalizada, ou seja, projeto, né, junto com investidores que possuem, né, o prédio, ou mesmo, né, conversões de hotéis para residenciais, ou mesmo com incorporadoras, que você vai ter várias unidades no mesmo prédio, como, né, a gente estava conversando antes, a questão do legado. Né, a gente está falando aqui, 99% do mercado já foi construído. Né, e esses clientes precisam ser atendidos. E aí a B-Home, a gente, né, tem essa atuação no mercado aí que a gente, né, no shadow market, né, no mercado pulverizado. Então a gente, né, tem uma expertise para operar com um nível de qualidade alto, enfim, e gerando rentabilidade maior do que a locação tradicional, maior do que outros meios de locação. Tá. William, uma pergunta sempre recorrente, né, a questão da rentabilidade da locação, né? E é claro que nesses mercados que vocês atuam, são cenários muito diferentes entre si, mesmo dentro de São Paulo, né? Se a gente pegar os bairros aí, cada bairro tem uma característica própria, né, de rentabilidade. Mas, de forma geral, o que você poderia nos dizer sobre rentabilidade nesse cenário desafiador aí de juros altíssimos, né? Como é que funciona? Ótimo. Ótima pergunta. Primeiro, assim, eu sempre falo que a rentabilidade de locação é uma rentabilidade em termos reais. Né? Por quê? Porque o valor do imóvel, ele ao menos ele acompanha a inflação ao longo do tempo. Né? Então, quando a gente está falando de rentabilidade, a gente está falando de rentabilidade descontada, já é descontado da inflação. Né? Então, quando se fala os juros de 13,5%, você tem que tirar o 13,5%, você tem que tirar os juros, a inflação do período. Sim, né? Então, a 5%. Então, vamos aí fazer uma conta simples, vai ser 8,5%. Dito isso, você, no long stay, né, na locação tradicional, né, se você for ver, o range, normalmente, a gente está falando aí de 0,2% a 0,5% ao mês, ou seja, né, você está falando aí de 3% a 6%, né, 2,5% a 6% ao ano, né, isso na locação tradicional. No short stay, a gente já está falando de começando ao meio, em torno de meio, chegando a seu 1%, ou seja, do seu 6% ao 12% ao ano. Né? Obviamente, eu sempre falo assim, tudo depende do valor do imóvel, né, o valor do investimento. Então, né, não adianta nada você falar, vou investir 50 mil reais no metro quadrado, né? Então, obviamente, você tem que olhar a dinâmica de mercado, ver o valor médio ali daquela região.
Mas assim, ballpark a gente pode trabalhar entre 0,5% e 1% ao mês de rentabilidade. Isso já considerando vacância? Já considerando vacância, tá? Assim, aí obviamente, dentro das regiões de São Paulo, né? Assim, obviamente no centro expandido aqui, né? E nos principais bairros, você tem um nível de ocupação alto o ano inteiro, tá? Então a gente está falando aí, né, obviamente precisa ser bem operado, precisa, né, né, quando você tem uma empresa, né, profissional por trás, né, você consegue ter entrada e saída de inquilinos, né, hóspedes no mesmo dia, então você consegue fazer uma operação muito mais quente, né, e aí você consegue maximizar a ocupação. Então a gente está falando aí, normalmente o range que a gente trabalha é entre 70% e 90%. Inclusive, assim, eu brinco que quando o meu time de Revenue Management está acima de 90% por muito tempo, significa que o preço está baixo. E se está abaixo de 70% é porque normalmente, para entrar na nossa plataforma, a gente faz uma curadoria, a gente passa por um processo de implantação. Né? Então, a gente checa vários itens, então são normalmente já produtos bons. A gente faz um pré-análise do produto para ver se faz sentido locação de temporada. E aí, a partir dessa análise de rentabilidade que a gente apresenta para o proprietário até para alinhar a expectativa, e aí, baseado nisso, esse é o nosso compromisso de desempenho. Tá. No caso de vocês, tem alguma quantidade mínima de unidades no edifício? Nas principais localizações, né, que a gente já atua, não. Tá? Então, a gente pode pegar... porque né, a gente vê a dor do investidor, né? Ele muitas vezes ele tem um portfólio de unidades que ele vai ter um apartamento ali no Itaim, outro nos Jardins, pulverizado, porque muitas vezes ele encontrou uma boa oportunidade de investimento. Então, nessas regiões, a gente já tem uma densidade nessas regiões e a gente já tem a capacidade para operar de forma descentralizada. Então, a gente não precisa. Obviamente, vamos abrir um novo mercado, vamos atuar em uma cidade que a gente não atua, aí a gente precisa ter um volume mínimo para que eu desenvolva uma operação local, obviamente, tenha para manter a qualidade de serviço. Entendi. Muito bom, William. Amanhã, inclusive, a gente vai estar junto num painel aqui no GRI. Né? Exatamente. Então, muito obrigado. Muito obrigado, William. Bom, essa foi mais uma conversa de mercado. Espero que vocês tenham aproveitado e curtam nossas redes sociais.